take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is Bom dia, gente. Bom dia para todos vocês. Que bom estarmos aqui mais uma manhã para começarmos o nosso dia com a palavra de Deus. Essa semana nós temos aprendido algo muito forte sobre como que Deus tem o desejo de nos tornar fortes, não é? E tá sendo muito bom isso. Quem tá tomando um cafezinho aí? Tá tudo bem com vocês, gente? Hoje comendo um pãozinho. Como é que estão as coisas, gente? Vamos com tudo pra cima? Vamos? Hoje já é quinta-feira de novo, meu Deus do céu. Nossa, e aquela aula de ontem? Que bom, que bom. Tá vendo só? Então, gente, bom dia, gente. Você conhece alguém que está dormindo ainda? Vai lá acordar ele lá. Chama aqui para nossa live, vai ser incrível. Nosso Coffee News aqui tem sido objetivo demais, está sendo legal demais. Esses cenários que a gente vive, né? Como lidar com esses cenários que a gente tem passado, esses ambientes que Deus permite a gente passar. Ambientes que aparentemente são muito mais fortes do que a nossa força. Mas Deus está querendo fazer o quê? Deus está querendo trabalhar na gente. É muito sério isso, né, gente? Muito sério. Eu fico meditando, né? Quando a gente passa por uma situação, eu fico meditando, falando com Deus. Deus, para o Senhor mudar essa situação aqui, ó, estalar de dedo, só muda tudo. Não é assim? Deus muda tudo. Na hora que Ele quiser, Ele vai lá e transforma qualquer tipo de cenário que a gente esteja vivendo, porque Ele tem um poder violento para isso. Quando a gente lê a palavra, a gente acaba vendo um monte de homens e mulheres cujos cenários impossíveis foram transformados, né? Aquilo que o homem não podia fazer, aquilo que o homem não podia desenvolver. Mas a gente tem uma tendência de ficar fixo só no cenário que transformou e não na jornada que cada um teve que passar, né? E existe uma verdade: cenários transformam, claro que transformam. Quando chega a hora, Deus vai lá e transforma. Mas também existe aquele processo, né, onde cada personagem bíblico teve que passar, teve que enfrentar, entendeu? E a gente não quer muito isso não, ainda mais a nossa geração, que é uma geração imediatista, uma geração micro-ondas, que aprendeu a apertar 30 segundos e a comida ficar quente, né? Então nós somos uma geração que tudo é muito rápido e tudo é muito fácil, entendeu? E o que acontece? Quando a gente vem para a vida real, a gente acaba percebendo que não é bem assim. Não é bem assim. E a gente tem esse tempo de caminhada que a gente precisa passar, porque nessa caminhada, embora já sabemos que o cenário vai ser transformado, Deus precisa primeiro transformar a gente. Então, tem cenários que eles vão persistir. E não é que esses cenários são fortes, não é isso. É que você que está fraco.
entende? A Bíblia deixa muito claro que a pessoa forte, realmente forte, é aquela que vence as crises do dia a dia, entendeu? Essas são as pessoas realmente fortes, entendeu? E o que acontece? Gente, por que Deus quer tanto que a gente se fortaleça? Por que isso é tão necessário? Eu vou te explicar por quê. Isso é necessário porque na sua vida você vai ter que tomar decisões. Ó, vou te dizer uma coisa. Tem muita coisa difícil na vida, mas uma delas é a decisão. Meu Deus do céu, como que tomar uma decisão é difícil. Qualquer tipo de decisão na vida é difícil demais. Eu já passei, eu e Dani, nós já passamos por coisas assim, que tivemos que fazer escolhas. E eu vou te dizer uma coisa. Meu Deus do céu, tem que ser forte. Tem que ser forte. Ser forte em quê, Anjo? Forte no propósito da visão que Deus te deu. Não negociar a visão que o Senhor passou para a tua vida. Nós vamos passar por coisas da vida que seremos forjados de tal maneira que eu e você seremos inegociáveis. Inegociáveis. Pode vir a proposta que for. A gente não cai nelas. Não cai nelas. Entende? Eu acredito que na vida, ainda sou novo, mas naquilo que eu já passei, um dos fatores mais difíceis da vida são as tomadas de decisões, as escolhas que temos que fazer. Queridos, estava conversando até agora mesmo aí com uma discípula e a gente está no meio de uma guerra tão pesada, uma guerra ideológica. Guerra ideológica não chega nem perto do que a igreja de Jesus já passou. Não chega nem perto. A igreja de Jesus já passou por decapitações, sabe? Esfolamento, pessoas sendo crucificadas, pessoas sendo espancadas pela rua fora. A igreja de Jesus já passou tantos relatos assim que, naturalmente falando, visualmente falando, a gente se assusta. Ainda hoje a igreja perseguida, ela passa por escoriações assim tão pesadas que você não tem noção. Você não tem noção. E eu quero te dizer uma coisa. O que nós estamos enfrentando hoje como igreja, olha, não chega nem perto do que a igreja de Cristo já enfrentou na vida. Não chega nem perto. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós estamos passando por um tempo de uma guerra ideológica violenta demais. E a guerra ideológica está falando de valores que nós temos dentro da nossa vida que não negociamos. E aqui está um ponto do porquê que a gente tem que ser forte. Do porquê que a gente tem que ser forte. Por que hoje? Porque um dia você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que fazer escolhas. E você pode não captar direito o que eu vou te falar agora, mas que o Espírito Santo te auxilia aí. Se tem algo que está destruindo a nossa vida, são as decisões que tomamos com o coração e não com a visão. Decisões tomadas pelo coração são decisões relacionadas pelos sentimentos. E os sentimentos são traidores demais. Quando a gente tem um propósito na vida, quando a gente tem uma visão na vida, a gente começa a ser seletivo. Quanto mais budoada você toma na vida, quanto mais a trajetória te bate, te destrói, tenta te destruir, melhor dizendo. Se tivesse destruído, você não estava vivo. Quanto mais a gente caminha nisso, o propósito de Deus é fazer a gente se fortalecer no meio disso tudo.
Mas a força, ela vem para evitar novas transgressões. A força que a gente precisa absorver na nossa trajetória, ela tem como propósito evitar novas agressões. Entende? Porque se você permite que a dor da trajetória faça parte da tua vida, é porque você ainda não conseguiu discernir a sua identidade. Quem tem identidade, ele não está preso em ninguém. Ele não está preso em nenhum tipo de ameaça que vem de ninguém. Quem tem identidade sabe exatamente para onde está indo, e não importa que tipo de cenário estamos vivendo agora. Se ele é um cenário que temos sido acusados, se esse é um cenário que as pessoas têm se levantado contra a gente, esse é um cenário de falta de provisão, falta disso, falta daquilo outro, a gente consegue se posicionar de um jeito que é top demais. Top demais. Então, por que tem coisas que Deus não transforma? Porque essas coisas que não são transformadas por Deus, Deus está permitindo você ser transformado, porque vai chegar um tempo na tua vida, e esse tempo está sendo agora, um tempo onde escolhas precisam ser feitas. E a escolha, quando ela é feita debaixo da visão que Deus nos deu, ela está falando de seletividade. E eu vou te dizer, é difícil demais, gente. É difícil demais. Você acha que viver a sua vida é difícil? Eu vou falar para você uma coisa: o mais difícil não é a vida que se vive. O mais difícil é a decisão que precisa ser tomada para se viver. Entende? Decisões que vão afastar pessoas que você não queria que fossem afastadas. Mas não dá para andar com pessoas que elas têm uma tendência de fazer você negociar a visão. Não dá. A gente precisa ter uma desconexão. A gente precisa se desconectar com pessoas que não se importam em conectar com a verdade que tomou conta da nossa vida. Só existe uma forma de alguém desconectado com Deus se conectar com você. É para usar você de modem para se conectar com o Pai. Não tem outro jeito. E essas decisões são pesadas. Pessoas diariamente estão ao nosso redor e diariamente somos colocados diante de uma batalha pesada de ideologias, de valores, de caráter, de princípios. E essas pessoas, quando se aproximam, elas revelam o que está dentro delas, e você não consegue permanecer de pé, não consegue permanecer na visão que Deus te deu, porque você tem ânimo doble. Você não consegue se posicionar. Então por que Deus permite que cenários não sejam transformados? Porque Deus sabe que na sua infinita sabedoria existem ambientes que nós temos que passar. Ambientes. E esses ambientes, eles têm o poder transformador que nos levam a tomar decisões. Decisões são decisões. Gente, decisão te leva para cima ou te afunda. Decisões a nível de uma escolha te projeta ou te derruba. Por isso que eu quero te dizer, tá difícil hoje? Aprende a lição. Absorve a força. Absorve a força. Entende? Comece a perceber que tipo de homem, que tipo de mulher você tem se tornado. Comece a perceber no meio de todas essas situações que você tem enfrentado, todas as situações que você tem passado. Comece a absorver a lição, comece a absorver o aprendizado, comece a absorver o quanto você é forte para decidir. Quanto você é forte, porque se você tem identidade sendo formada debaixo da visão que Deus tem te dado,
você vai começar a ser uma pessoa seletiva. E a seletividade, ela é, meu Deus, ela é incrível, mas dói. Por que dói hoje? Porque pessoas que você ama, você vai ter que decidir não estar mais com elas. Pessoas que você tem um desejo tão grande que ande contigo, mas ela não quer andar. Pessoas do seu sangue, pessoas do seu contexto, que viveram com você a vida inteira, pessoas que não respeitam o homem e a mulher que você se torna. A vida ensina, a vida é a maior escola que a gente já viveu. Vou falar para você, essa escola que a gente está passando, chamada vida, ela tem um propósito, mano, trazer um nível de experiência com a visão que o Senhor te deu. Nenhum homem da Bíblia se contaminou quando decidiu dizer sim para Deus. A contaminação, ela está no meio dos cenários. E cenários que não são transformados são cenários cuja influência da contaminação é pesada demais. E nós precisamos prosseguir no meio de um ambiente totalmente doido, sabe, contaminado, e não sermos contaminados. Isso é doido demais, isso é muito forte. A Bíblia diz, né, que o Senhor estava procurando um justo e não achou ninguém. Não achou. Quando a Bíblia fala a Bíblia faz questão de falar de certos homens, certas mulheres únicos na sua época. Às vezes a gente pensa assim, poxa, caramba, como Deus fala sobre Jó, né? Não há na terra homem como ele. Olha que louco. E a gente fica assim assustado, puxa vida, só tinha um. A questão não é só ter um. A questão, sabe o que é? É que alguém decidiu não se contaminar. Existem os cenários da vida que a gente vive, eles são tão loucos que quando a gente vai estudando os personagens bíblicos, você vai vendo pessoas que tinham uma única preocupação: eu não posso desagradar a Deus. O que é isso? Seletividade. O que é isso? Projeções de uma visão que Deus colocou dentro de você. A palavra fala que Jó oferecia ofertas para que, caso os filhos deles viessem a pecar, essas ofertas viessem ser como sementes pela culpa dos filhos, caso viessem pecar. Olha como que pode isso. Pessoas que durante a trajetória, cujos cenários não foram transformados, mas eles foram transformados de tal forma que eles se tornaram seletivos. E essa seletividade está falando de decisões, está falando de escolhas, está falando de uma das coisas mais difíceis do ser humano: decisão. Não dá para decidir se você for fraco. Não dá para decidir se você for ânimo doble. Não dá para decidir se sua identidade está contaminada. Você não decide que lado você vai, porque você não tem uma visão esclarecida do que é certo para a tua vida. Talvez você sabe o que é certo, mas não consegue caminhar no que é certo, porque isso não se tornou o suficiente para a tua vida. Existem outras alternativas. E essas alternativas, no meio desse mundo ideológico que a gente está vivendo, essas alternativas ainda funde dentro da tua cabeça. Existe um estouro dentro da tua cabeça que você não se importa com pessoas que tomaram decisões contrárias à visão que Deus te deu, e você convive com elas como se fosse tudo normal. Normal. Amar não significa aprovar. Você não diz que ama aprovando o que as pessoas fazem de errado. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Porque quem ama de verdade não afunda contigo. Quem ama de verdade te ensina a verdade, mas ele não vai lá afundar com você.
ele prossegue na visão que Deus deu. Por que Deus quer nos fazer forte? Por que essas semanas nós temos aprendido sobre isso? Deus não transforma, Deus não faz com que cenários se tornem fáceis. Deus faz você se tornar forte. Por que a gente está aprendendo sobre isso? Porque um dos segredos da vida é a força que a gente tem. Porque não dá para ir para lugar nenhum se você não for forte o suficiente para se manter na posição que você decidiu caminhar. Não tem como, não vai adiantar. Esse negócio está louco demais, esse café da manhã aqui está sendo super de meditação. Não é pesado, mas é uma verdade. É uma verdade. E se a gente não tiver força suficiente, a gente vai negociar. A gente vai negociar. A gente está no meio de um mundo, sabe, que aparentemente estamos sozinhos. E a gente não percebe o quanto que isso é sério. O quanto que isso é sério. Deus está procurando um. Será que Ele pode achar você? Será que Ele pode encontrar você? Será que Deus pode olhar nessa terra inteira e ver você? E dizer assim: esse meu filho, essa minha filha, olha, esse meu filho, essa minha filha decidiu andar comigo. Porque no meio de cenários que não são transformados, ele está tão forte, que ele enxerga que esse cenário vai mudar. Olha que coisa poderosa. Pega essa chave nessa manhã. A força que Deus está querendo projetar em você é por causa da seletividade da visão que Ele tem te dado. Pega essa chave, porque você não pode negociar aquilo que Deus tem para a tua vida. Se Ele tem te dado um rema, se Ele tem te dado uma direção, não negocie a visão que Deus te deu. A proposta vai vir, mas quem tem propósito não vive por propostas. Pega essa chave. Que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus abençoe o nosso dia. E que essa seletividade nos mantenha no foco certo, na direção certa. E que essa posição de tomada de decisão que a gente tomar possa atrair homens e mulheres para o lado que é correto da vida. Deus te abençoe. Valeu. Coffee News. Foi pobre demais. Um abraço, gente. Tremendo. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name. Tchau, gente. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. Dani fazendo um álbum de casamento. Deepest waters, Olha aí onde é que eu tô. sovereign hand.